Mais uma vez aí nosso recadinho do Tonico, sempre fazendo uns comentários, falando da nossa cidade, narrando as políticas públicas, falando realmente da transformação que a gente sempre luta para melhorar a vida das pessoas. A gente já está no social aí há muitos anos, nessa luta, uns mais de 40 anos a gente vem aí nessa luta, tentando diminuir a desigualdade, melhorar a vida das pessoas. Hoje eu venho falar aqui de uma pessoa que eu preciso falar, fazer uma live em relação ao Marcos Michels, né? Preciso falar hoje do Marcos Michels, pessoa que eu tenho uma admiração, que eu gosto muito, e por isso eu tenho uma obrigação de falar, porque nós somos da política e ele é da política. Foi uma pessoa que eu ajudei muito, não arrependo, né? Pessoa que sempre acreditei, nunca critiquei e jamais vou criticar. É um cidadão realmente que tem honestidade. Eu acabo tendo uma identificação com ele, porque uma pessoa pode falar qualquer coisa, mas falar que ele é desonesto é difícil, né? Ele pode estar no momento errado, no lado errado, sabemos disso. A vontade dele e os demais é de fazer a transformação, mas não tem o poder na mão, não tem jeito, e hoje nós estamos com um gestor aí que não pensa realmente no social. Eu acho que o Marcos não perdeu o social, porque eu tenho gravação do Marcos, eu tenho falas com o Marcos, ajudou a gente demais na construção aí de um projeto que foi referência, quando ele era chefe de governo do primo, né, do Lauro Michels, e que ajudou muito o Lauro. E por isso que eu falo, eu acho que teve divergência, isso aqui não vem ao caso entre os dois, mas eu sinto realmente que os dois se gostam. Isso não tem, porque eu sinto que é irmão. E nesse momento esse irmão, algum tempo os dois irmãos tá brigado, mas algumas vezes por falácias, né, pessoas às vezes de colaborar e ajudar essa união, que é muito importante. Uma família tradicional na nossa cidade, uma família que o avô, né, Lauro Michels, avô, Diadema hoje, gente, é o que é, porque às vezes as pessoas não sabem da história. Diadema hoje é uma história bonita da família, porque o Diadema hoje, quando o prefeito de Diadema era o Lauro Michels, ele deu isenção para as empresas de Diadema, quem quisesse vir para a cidade de Diadema, tinha isenção de 30 anos. E foi assim que veio, na época foi uma loucura, que veio todas as empresas que estavam em São Bernardo, Santo André, em Mauá, São Caetano, São Paulo, vieram para Diadema. E aí Diadema teve um crescimento fantástico, e que aí atraiu muita gente do Nordeste vindo para Diadema, porque tinha muito emprego. E essa construção foi isso. Então tem que ter respeito, né? Esse sobrenome é muito importante para a nossa cidade. Aí veio o sobrinho, né? Virou o sobrinho neto, virou o prefeito da nossa cidade. Foi um trabalho fantástico, 2 mandatos incríveis, com a ajuda do Marcos Michels, ajuda de algumas pessoas, nós ajudamos, e foi uma mudança legal. E que se desse continuidade ao pensamento do prefeito na época, que era o Lauro Michels, a coisa seria hoje seria diferente, porque começou a recuperar uma dívida monstruosa, que a dívida continua ainda monstruosa, mas a dívida simplesmente da Sanet em relação à prefeitura, em relação ao Sabesp, ao governo de São Paulo, era de 1,4 bilhão. A dívida que estava sendo impagável.
E quando o Geraldo Alckmin era o governador, e aí a aproximação que tinha do Geraldo, que ele adora o Lauro, tinha uma aproximação que fez um trabalho muito fantástico, que é que o Lauro conseguiu passar para a Sabesp, para o governo estadual, a Saned, por 30 anos. E 30 anos zerou a dívida. Mas precisava ter um troco para Diadema. O governo estadual entendeu que tinha que repassar mais 100 milhões para a cidade de Diadema recuperar todos o asfalto que foi rebentado pela Sabesp, até pela Saned. A cidade era uma verdadeira buraqueira, era verdadeiro as pistas, o asfalto, tudo. E aí repassou 100 milhões e que aí conseguiu fazer aí 480 ruas. Fantástico. Eu acho que na história de Diadema, e nunca vai acontecer isso, um prefeito asfaltar, pavimentar 480 ruas. Fora a iluminação de LED, fora as moradias que foi entregue muito, fora a construção aí dos bairros, Sítio Joaninha, Iguaçu, os OBS, creche, mutirão. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho aqui uma camiseta, aqui ó, amigos do Marcos Michel, né? E aqui eu tenho aqui a foto, um cara que tá, a foto do Marcos Michel, tá vendo aí, gente? Aí, porque eu tenho finalidade com os dois e sempre admirei e sempre ajudei, e eu fui um cidadão que sempre ajudei o Marcos Michel. Quanto vezes as pessoas queriam, às vezes, criticar, a gente que é aí da política, gente que às vezes está no dia a dia falando com o Marcos, que em algum momento, e a política é essa, em algum momento teve de outro lado, não vou falar trairagem, mas do outro lado. A gravidade que além de estar do outro lado foi falar muito mal do Marcos, falavam muito mal do Marcos, e essas pessoas também que contribuiu para falar mal de mim para o Marcos Michel, né? Coisas que não eram verdade, né? Falando que eu tinha me posicionado de outro lado, de outra forma, que não era verdade. Eu me posicionei agora, eu tenho que ter um lado. Na política, você estiver num lado, você tem que estar no outro lado. E jamais eu me posicionei. Mas a minha verdade, a minha crença, né? Ao ser honesto, digno, tudo bem. Se é assim, de tanto falaram para mim, falei, tá legal. Se é assim que vocês estão achando, e assim vai ser, então tá bom. Então é isso que eu quero esclarecer para o Marcos Michel, fazer essa fala para ele, que eu tenho esperança que você vai ter uma noção, e dos demais, o que está acontecendo. O que está acontecendo. A gente não pode tapar o sol com a peneira. E por isso, quando você, na tua ida, você sabe que um amigo meu e amigo seu batalhou para você estar nessa posição aí, que você precisava falar com o Taca há 2 anos atrás. Você tinha que falar com o Taca rejeitou várias vezes, e essa pessoa insistiu até que você foi chamado, e você mostrou, quando você está fazendo um trabalho, que você é uma pessoa que tem essa honestidade, se ninguém tira. E quantas vezes nós se reunimos também muito antes da eleição para falar que você seria uma coisa ou seria outra, mas você estava dentro do jogo que nós ia trabalhar, e nós infiltramos, fazendo várias falas para te ajudar. Compreendo mais uma vez, você largou a minha mão, eu compreendo, eu sei os motivos, né? Que não é fácil. Hoje está aí a rejeição dos funcionários públicos em relação ao prefeito, os comissionados, é uma coisa muito
louca, porque 70% comissionado não tem assim um dia de felicidade, está triste. Já me passaram algumas pessoas, falou, pode fazer, pintar ouro. O cara pode falar agora, me abraçar. As pessoas, isso se fala nos bastidores, 70% que não suporta, não tem, pegou ranço pelo prefeito e pela pessoa que está do lado dele, aí, uma cidadã, que eu falo, eu não tenho ranço dela não, até eu gosto, vou falar a verdade, as pessoas, como é que tu fala isso? Eu gosto, até eu gosto da pessoa, às vezes a conduta é complicada, mas tem dia que ela realmente ela é muito tranquila, a pessoa tranquila, mas está fazendo a política errada, está conduzindo muita política de fake news. Isso não é legal, está conduzindo a política errada, né? O que prometeu não vai cumprir, não tem jeito. Acabou, não sei qual foi o motivo que ele acabou vendendo a cidade, ele vendeu a cidade, o prefeito, e com os grupos. Inclusive um dos empresários que o prefeito vendeu, fui almoçar com um dos empresários para me mostrar documentação, para mostrar algumas coisas, a promessa que fez para algum deles e fatiou. Então é impossível. E às vezes o comissionado que está na ponta lá, que está trabalhando, ele não tem essa noção do que está acontecendo na nossa cidade. A cidade vai ficar aí travada, né? Várias coisas que prometeu e não vai cumprir, né? A gente tem aqui o programa de governo hoje do prefeito agora que é eleito aí, que é o prefeito Tato, que ele não vai cumprir, né? Foi para as redes sociais, agora as redes sociais dele agora está complicada, porque assim, até o tempos atrás, a Meta, que tem os direitos das redes sociais, que é o Facebook, é o Instagram, outras redes sociais, já não vai permitir, não só para o prefeito de Diadema, para vários lugares do Brasil, né? Aliás, para a política do Brasil, que não pode mais, o político pode postar, mas ele não pode mais pagar para engajar, ele não pode mais, tem que ser a coisa orgânica, ele não pode mais ser pago. Como sabemos que o prefeito de Diadema, nesse momento, até hoje, até ontem, porque o desgaste está aí, ele já não é o favorito, eu vou adiantar para vocês isso, a gente está tranquilo em relação a isso, para a reeleição ele não é mais favorito. Então assim, para dizer para vocês que ele gastava um torno aí de um valor, dizem, um torno de 8 mil por semana para engajar as suas redes sociais. Aí alguns que ficam em torno, bajulando, a rede do prefeito rebenta. Não, rebenta porque era pago. Agora não dá mais para ele fazer isso, porque a Meta, não só em relação ao prefeito da cidade, todos os prefeitos, governadores, deputados, não pode mais pagar para falar da política. Ele pode postar, se ele tiver inteligência, da maneira que a gente tem uma maneira de divulgar e chegar muito longe, a maneira que a gente faz, a gente tem essa inteligência. Se eles não têm, porque eles não têm, então o propósito deles era pagar para engajar, para dar muita curtição, colocava esse engajamento, escolhia a cidade que a pessoa está, o político está, para essa empresa levar e aparecer para essas pessoas, para engajar as pessoas, dar uma curtida. Isso não vai existir mais. Isso ele está aí já apavorado, está perdido, porque não tem outra maneira, né? A farra acabou, redes sociais, que era o forte do prefeito aí, porque tinha essa maneira dele fazer, né? E na realidade na rua é outra, né? A realidade está faltando tudo, a saúde, fizeram puxadinho lá no hospital, lá no municipal HM, lá eu estou conversando já conversei com mais de 200 pessoas. Em relação lá sobre o hospital, fiquei lá vários dias de campana e conversando com as pessoas em redor ali. As pessoas falaram, nossa, tá pior
falou, moço, tá pior. E aí é puxadinho. Aí você pega outras obras que foi feito, é isso. Então é aqui para narrar, porque a gente tem um tempo do mundo todinho, para falar também do emprego aí que ele prometeu, que ele tesourou aí, não deixar vir os 3.000 empregos, e cada família, 3 pessoas, daí em torno de 12 mil, mais em torno que ia gerar mais renda no local que ia ser. No fundo, o prefeito cortou quase 1.020 empregos aqui para nossa cidade, e sem explicação, por vaidade. Mas eu também daqui um dia eu vou pôr o jornal de novo, ainda não vou pôr o documento, porque eu tenho documento, para falar, prefeito, explica. Então é isso. Mais uma vez aqui, nosso recadinho, tá, cidadão Marcos Micho, para te explicar. Eu acho que você não perde a oportunidade, né? Não perde a oportunidade, porque vocês se gostam. O Marcos gosta do Taco, o Marcos gosta do Lauro, o Lauro gosta do Marcos. É irmão, é primo, mas é irmão. É uma relação muito maravilhosa, sempre foi. Briga tem, sempre vai ter na família. Eu aqui sou um cara que estou dizendo isso. Só que em relação a algumas pessoas ligadas em torno da minha vida há algum tempo, fez coisas cruéis que é difícil, né? Mas é isso que eu quero falar para vocês. Espero que vocês entendam. Eu tenho aí depoimento no projeto lá no governo do Lauro, o Marco dando depoimento, apoiando uma política fantástica que gera trabalho e renda. Ele sabe que eu tenho conhecimento, que foi o que coloquei em prática no governo, a oportunidade que você, Marcos Micho, Lauro, Carol, todos mundo, né? Todos vocês, né? Todos vocês aí, hoje você está casado com a Tati Ramos, que eu tenho uma amizade. O Lauro é casado há muitos anos com uma pessoa que eu adoro, até falo que eu adoro mesmo, até amo assim, como um ser humano que é a Carol. E eu não tenho aqui de falar algo diferente. Me deram a oportunidade para ser conhecido no Brasil. Eu viajei fazendo um trabalho muito forte em todos os lugares que a gente é conhecido. Eu estou entre os 10 mais conhecidos na política pública e economia solidária. Qualquer lugar do Brasil que eu chego, eu sou reconhecido. Então eu devo vocês, devo a família Michos. Então espero que vocês tenham essa grandeza de se entender, e eu espero, e eu tenho certeza, e que vocês não ouvem a fofoca, porque a fofoca me prejudica, a fofoca me prejudicou demais. Palavras que chegaram algumas vezes por aí, coisas que eu jamais falei, mas as pessoas precisam me derrubar, porque eu sou um cara que tenho luz, sou uma pessoa que tem um projeto, pessoas que sou criativo, sou inteligente, graças a Deus, na minha humildade, trabalho muito, e eu não sou desonesto. Eu não sou desonesto, eu não sou traidor. As pessoas que traíram, as pessoas que me traíram. Então é essa palavra. E mais uma vez, nosso recadinho do Toninho. Fique com Deus. Espero que tenha noção, que tenha clareza, tá bom? Valeu!